Vitória, como você viu aí no início, apresentou um atacante para a temporada, o Fabri. Uma contratação com passaporte carimbado. Depois de mais de 3 anos na Espanha, Fabrício Santos está de volta ao Brasil. Por lá ele defendeu o Celta de Vigo, o Castellón e o Levante. Passagens que lhe renderam 103 jogos, 13 gols marcados e um apelido bem espanhol. Muitas pessoas tinham dificuldade de falar o Fabrício e não falar o Fabrício correto e falar o Fabrício, porque muita gente pensava que era italiano. Então ficou o Fabri, que era mais fácil para todos. Seja Fabri ou Fabrício, o novo reforço rubro-negro tinha outras opções no mercado, mas escolheu o projeto do Vitória, onde vai disputar uma primeira divisão nacional pela primeira vez desde 2020, quando disputou 2 jogos do Brasileirão pelo Grêmio. Passei quase 4 anos, se não me engano, fora, e para mim poder voltar ao Brasil e poder voltar ao Vitória é uma felicidade imensa. Eu tinha vontade de voltar e voltar um clube do tamanho de Vitória. É uma só felicidade. Disponível para atuar centralizado ou como ponta, o atacante chega ao Leão ansioso para quebrar o jejum de mais de 1 ano sem marcar. O último gol dele foi em dezembro de 2023. Sofri um pouco com as lesões que me complicaram, mas venho com muita sede, muita vontade de ajudar o time, dar meu máximo e poder ajudar de forma que for. Dos 9 reforços anunciados pelo Leão até agora, 5 já entraram em campo no sábado, aqui no Barradão, no empate sem gols contra o Barcelona de Ilhéus. E o técnico Thiago Carpini não descarta a possibilidade de novas estreias nesta quarta, fora de casa, contra a Juazeirense. Talvez na quarta-feira mais 1 ou 2 atletas desse G2 já participem do jogo do Juazeiro. A gente roda um pouquinho desses caras para poder ficar aqui, não viajar e ter na semana pelo menos mais um trabalho de força isolado. Para a gente chegar aí de repente em, 30, 40 dias, a gente ter o grupo mais homogêneo possível. Vamos falar um pouquinho sobre esse atacante que o Vitória trouxe, né? Teve esse baque no final da temporada com a perda do Alejandro, que todos nós sabíamos que seria muito difícil a manutenção. O jogador terminou a temporada muito valorizado, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Yuri Alberto. O passe dele pertence ao Bragantino, que obviamente vai querer a compensação financeira e para o Vitória acabou ficando muito caro. Então, precisa repor aí essa peça, vem o Fabri para tentar, né, de alguma forma ser aí um homem-gol. Tem o Janderson no elenco, mas no ano passado acabou não convencendo, né, Nelson? Sim, exato, Ju. Eu acho que o Fabri ele vai participar ali na frente. Eu acho que é um jogador com a capacidade de movimentação maior. O Alejandro é um finalizador. Eu acho que o Fabri ainda não é essa peça. O Vitória deve estar atrás ainda. Falta o centroavante, então. O centroavante que ocupe a lacuna deixada pelo Alejandro. O Alejandro veio sob olhares de desconfiança, fez um campeonato baiano bom, depois caiu um pouco e aí arrancou, fazendo 15 gols dentro do Campeonato Brasileiro, numa equipe que andou boa parte na zona do rebaixamento ou próxima, ou seja, um time pressionado. Isso aí valoriza mais ainda a eficácia dele. O Vitória tem que achar um outro jogador, porque o Carpini monta o seu elenco, a gente nota com as características do time que finalizou o segundo turno, uma equipe competitiva, operária, jogadores obedientes, todos os jogadores que ele tem trazido, ele tem conversado antes, falado do comportamento dentro e fora de campo que ele exige, a fórmula que o Vitória encontrou no segundo turno, que teve um certo sucesso. E ele sabe que para sobreviver bem em 25, precisa de uma equipe com essa característica. Então, contratou em cima disso, né? Falta o 9, como você bem citou. Se falaram aí, nos vai... bastidores, né, Nelson? Não sei se você ouviu também, do Carlinhos, que é do Flamengo, né? Poderia ser também. Esse tem peças aí, o mercado não é fácil, o Vitória busca esse jogador para junto com o Fábio, que vai ajudar. Ter uma equipe mais encorpada nesse aspecto. O Vitória realmente manteve o treinador, que foi o principal, né? Dentro da competição teve muita dificuldade, mas ele conseguiu resolver os problemas, tirou as laranjas que ele achava que era podre, né? Deu uma limpada, ajustou, começou a cobrar do grupo o profissionalismo, armou o time com o que ele tinha
e não ficava naquele padrão do jogo do Vitória de 3 volantes, marcando. Liberou, começou a sair para o jogo, tanto às vezes que perdia, mas buscava o resultado. E agora eu creio que com essas contratações que é direcionada por ele, ele vai trabalhar um time melhor com várias peças, né? O Vitória já contratou mais de 10 jogadores. E é como eu sempre falo, o futebol hoje você tem que ver dentro do campo. Porque não adianta, você não vive pelo nome, nem com muito falar. Você vive com atitude. E a atitude é que vai falar dentro da competição. E partindo dessa premissa da atitude, a atitude do Carpini tem sido interessante, Nelsinho e Zé. Porque ele tem buscado falar com o atleta. Então, assim, o cara já vem sabendo como pensa o seu comandante, o que é que o comandante espera dele, o que é que ele pensa de como utilizá-lo, e aí é a oportunidade também, Nelson, do cara dizer, professor, o senhor está pensando isso, mas eu também no curso já evoluí para isso, posso ajudar assim, assado, ter uma conversa franca. O mais importante é quem vem dizer como pode ser utilizado, quem está trazendo dizer como pensa em utilizá-los, eles chegarem num denominador comum e, como disse o Zé, dar resultado em campo. O Vitória está sendo um time montado com a ideia do treinador e a ideia que deu certo no segundo turno. Só que também tem que combinar com o torcedor e os adversários que tudo isso vai dar certo. Porque não adianta, por um caminho ou outro, Ju, no início não for como o torcedor espera, começar aquela história de manda embora, faz, aquela pressão comum que acabou incorrendo na saída, primeiro do Condé, primeiro do Bussi, depois do Condé. O Vitória tem tido isso, termina o ano bem, e a peça que termina bem tem começado o ano mal. E não tem tido a paciência para segurar a onda do cara que não começa bem. Tomara com o Carpini seja diferente. E a gente torce muito para que se tenha essa paciência, porque um planejamento, ainda mais do jeito assodado que é o nosso calendário, não vai dar certo no primeiro trimestre. Vai demandar de tempo.